Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. No momento a gente, espera para quando chega o dia da gente pregar, a gente fica totalmente envergonhado, né? A gente fica pálido, a gente chega aqui, né? Não é fácil, seu Davi, porque quando chega a hora a gente não pode recusar a palavra, né? A palavra vem dizer que chega a hora, a gente tem que falar, tem que orar, tem que pedir para Deus, né? Eu gostaria, desde manhã, que a igreja pudesse orar comigo, Pai Nosso, né? Que seja todos nós passamos pela dificuldade, passamos por momentos difíceis, né? Na nossa vida, né? E cada dia a gente tem que orar, né? No momento difícil da nossa vida, eu gostaria que todos orassem o Pai Nosso. É uma oração, não é difícil. Eu gostaria que todos os irmãos orassem um pelo outro. E falassem também, pudesse orar e abrir a boca e orar. Pai Nosso. Tá bom, pessoal? Pai Nosso, que está no céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Caí em tentação, mas livrai de todo o mal. Aleluia, vamos dar um glória para essa oração aqui. Em todo lugar essa oração é válida, né? E eu vou ler um texto, esse texto é muito fácil, né? Eu estava sem texto nenhum para estar lendo, né? Aí Gisele falou assim, minha esposa, lê o Filho Pródigo, porque você tem um monte de filho, você já é baseado nesse texto, né? Eu tenho 6 filhos, é uma glória, meus filhos, né? Eu tenho 2 meninas, né? E tenho 4 homens. E tenho mais 3 enteados. Então, todos eles se tornam 9 filhos, né? E eu vou ler o Filho Pródigo. Eu gostaria que vocês abrissem. É Lucas 15. Lucas 15. Versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, Pai, me dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele já gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidade. Irmão, aqui esse texto é um texto fácil, né? Para mim vai se tornar difícil, entendeu? Eu falo assim, mas é de coração, né? Que eu sou ruim de texto, né? Minha esposa sabe, né? E é como diz a parábola aqui, esse homem tinha 2 filhos. Pessoal, pode sentar. Aleluia. Nesse texto, esse homem tinha 2 filhos, né? E esses filhos, um deles, o menor, né? Ele conversando com o seu irmão, ele sentia ciúme do seu irmão mais velho, porque o mais velho já tinha há muito tempo com seu pai, né? E depois nasce o filho mais novo, vai crescendo, vai estudando e vai se tornando rebelde, né?
Então, nesse texto, o filho mais novo chega a uma certa idade, ele quer a parte dos bens do pai, né? O pai tinha fazendas, tinha muitas coisas. Então, o filho mais novo falou para o pai: pai, eu quero a minha parte, né? Que eles brigavam, né? Quando chega a uma certa idade, os dois brigavam. Então, ele não queria, ele queria a parte dele, entendeu? Aí o pai falou: não, tudo bem, se você quer a sua parte, nós vamos dividir uma fazenda e dar uma parte sua, né? O pai deu a parte dele. E o que aconteceu? Ele pegou as suas coisas, seus bens, seu dinheiro e foi embora. Ele foi para uma certa cidade, que essa cidade, né, começou lá, ele começou a gastar todo o seu dinheiro, né? Os bens que ele tinha, né? Ele começou a gastar em roupas, ele começou a gastar em prostituição, né? E é como diz assim, como quando você sai da casa do pai, né? O que vem acontecer, né? Então, quando você está na casa do pai, você tem tudo, não é verdade? Você tem tudo na casa do pai. Quando você abandona a sua família, né? Os seus irmãos, né? Aí as coisas começam a perder, né? Esse menino, ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu dinheiro, perdeu tudo, né? Como dizem, a prostituição, né? Comprava as melhores coisas para ele, né? Mas chega um tempo, o dinheiro vai embora. A gente não vivemos só, né, das coisas que não é nossa, as coisas se perdem, né? Então chegou uma época que ele teve que se virar, porque ele não tinha mais dinheiro, né? Quando a gente não tem dinheiro, a gente passa por quê? Começa a arrumar qualquer coisa para a gente ganhar dinheiro, né? Então, nessa cidade, o cara tinha uma fazenda, e ele viu lá, precisa de ajudante. E ele foi, esse homem era criador de porcos, né? Naquela cidade tinha muito fazendeiro, né? A maioria tudo criava porcos, era uma cidade, né? E ele arrumou um emprego naquela cidade. Aí veio, né, os primeiros dias de trabalho. Aí ele foi crescendo naquela cidade, na fazenda, né? E foi aos poucos, né, o fazendeiro lá, mas o fazendeiro não dava nada para ele. Ele tinha que se virar. Os primeiros meses ele tinha que se virar, né? É que nem firma, quando você entra numa firma, os primeiros meses você tem que se virar. Ir a pé, entendeu? Pedir uma carona, né? Mas ele não tinha o que comer também, entendeu? Ele via o homem dar do bom e do melhor para os animais, né? Que é os porcos. E ele falou que eu vou ter que fazer, né? Ele vendo o homem dar do bom e do melhor, e ele começou a ter fome também, né? Que não tinha que comer. Aí ele começou a comer a lavagem dos porcos, né? Começou a comer as lavagens do porco. Porque quando você sai da casa do pai, as coisas apertam. As coisas apertam. Então, ele começou a comer as bolotas do porco. Aí que coisa, né? Chegar uma situação dessa. Por quê? Né? Ele fez uma coisa atrás que a gente, quando pede a divisão dos bens dos pais, é quando os pais morrem. Então você pode perceber que os pais dele eram vivos ainda. Então, como diz assim, Deus te castiga. Deus castigou ele de uma maneira tão grande que ele começou a comer as bolotas dos porcos. Mas aí ele raciocinou: se o meu pai, olha lá, se eu sair da casa do meu pai, que lá eu tinha de tudo, eu comia do bom e do melhor, e hoje eu estou passando por uma dificuldade, comendo as bolotas do porco. Aí ele pensou seriamente: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho tudo, eu tenho o que comer, eu tenho conforto, eu tenho a minha cama, eu tenho tudo que eu quero.
Aí você vê, estou voltando para casa do meu pai. Você está entendendo? Preste atenção que estou voltando para casa do meu pai. Entendeu? Pai, estou voltando. Né? Aí o pai dele não ficou com mágoa dele. Naquele momento ele pegou as suas coisas e voltou para casa do meu pai. Aí chegou de longe, o pai já tinha esperança que ele ia voltar. O pai tinha esperança. Porque quando você sai da casa do pai, o pai tem certeza que você vai voltar. De longe a caminhada dele, o pai avistou ele. O pai avistou ele. É como você, Davi. O pai avistou você de longe e te aceitou. De coração. Coração. E foi a mesma coisa, foi assim. Deus, o pai dele avistou ele de longe. Aí avistou ele de longe, abriu os seus braços. Meu filho está voltando. Ia seguir o filho vinha e o pai ia para se encontrar. Ali se abraçaram. Entendeu? Não tinha mágoa, o pai não ficou. Você saiu, mas eu sabia que você ia voltar. No momento que os dois se abraçaram, aí o pai falou: filho, volta para casa, eu vou te dar o do bom e do melhor. Eu vou matar um boi, vou fazer uma festa, entendeu? Mas ele tinha um filho maior, entendeu? O maior ficou com ciúmes. Pai, eu estou aqui, você nunca me deu nada. Por que você vai fazer o que você está fazendo para ele? Aí o pai falou assim: eu vou dar para ele o que eu vou dar para você também. Vou dar carinho, vou dar amor, entendeu? Vou fazer uma festa para ele. Vou tirar essas roupas, vou dar uma roupa melhor para ele, né? E ele vai ser o meu filho. Aí o filho se arrependeu. Pai, eu não sou digno. É a palavra. Não sou digno de ser chamado de filho. Entendeu? Aí o pai falou: não, mas você saiu, mas você é meu filho. É como diz aquelas pessoas quando saem da igreja, o que passa lá fora. Tem necessidade? Tem. Entendeu? Mas ao recorrer, né? Que às vezes a gente pensa que a gente não tem nada, mas quando você está próximo ao pai, você tem tudo. Eu tenho a minha família, você tem a sua família, Davi. Edinalda tem a sua família, o menino lá atrás tem a sua família, Thierry tem a sua família. Por quê? Está na casa do pai, né? O Alexandre está ali, né? Por quê? Está na casa do pai. Porque quando os filhos fogem da casa do pai, o pai vai buscar, né? Então é assim a convivência na casa do pai. O pai abraça, abre os seus braços e aceita de coração, por mais que acha que a gente não tem nada, né? Ele dá todo o carinho pra gente, né? A gente que é cabeça dura, fala: não preciso, né? Porque vai chegar uma época, a gente vai precisar cada dia mais de Deus, porque a gente sai na rua. Quantos livramentos Deus dá pra gente, né? É de carro desgovernado, né? De balas perdidas, né? Quantos livramentos Deus não dá para nós? Esse dia Deus deu um livramento pro nosso irmão Diácono. Descer naquela rua da Caviona ali, perdeu o freio. Quem estava do lado dele? Deus, né? Deus é bom. Aí eu passei no outro dia, eu via o carro, né? Eu via o que ele falou, que ele desceu sem freio, ele não tinha freio. Mas tinha uma pessoa que era muito mais que o freio. Era Deus. Deus estava do lado dele. É como diz a palavra também, né? Essa palavra filho pródigo. O pai aceitou, né? Mesmo o filho querendo, né, matar o seu pai vivo, né? Querendo a sua herança. Mas a herança quem dá é Deus, né? Então é assim, eu gostaria de chegar aqui e falar até amanhã, mas não consigo. Você me desculpa aí,
Eu agradeço a minha rica oportunidade, tá? Falei dos meus filhos, falei da minha esposa, falei de vocês, irmão, né? E espero que da próxima vez eu vou falar um pouco mais, né? É como diz, falar um pouco mais, pensar um pouco mais, né? E agradecer um pouco mais, né? Então eu agradeço a minha rica oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe o pastor João Nery, né? Que todos nós passamos por um momento difícil, né? Que só Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? E eu agradeço mesmo de coração. Deus está no controle de tudo, tá bom, pessoal?